Então, hoje é esse episódio 2, né, da nossa série O Humano em Nós, a consciência da alma e a alma da consciência, e a gente vai falar das dimensões do ser, né, os 4 corpos que habitamos. Então, a gente veio falando dos 3 mundos em que habitamos ontem, e vamos falar hoje desse ser, né? Do ser encarnado. Então, ontem a gente trouxe essa imagem do homem e do cosmos, né? Integrados aqui na Terra, e trouxemos essa imagem integrada do ser humano, né? Que é vista nesse esquema da curva biográfica, que são esses 3 mundos ou essas 3 instâncias se entrelaçando, né, dentro de nós, se encarnando dentro de nós, para que a gente possa ser este ser integrado e híbrido onde estamos em casa tanto na Terra quanto no mundo espiritual, né? A curva da individualidade, do nosso eu superior, dessa parte eterna em nós, essa curva do amadurecimento biológico e essa curva da alma, né? Do amadurecimento psíquico. Então, só para lembrar para vocês, né? A imagem biológica do homem está nessa polaridade entre maturação e declínio. A imagem psíquica do homem está entre extroversão, aquele gesto, e introversão. E a imagem espiritual do homem está entre criatividade e sabedoria. E também a gente olhou, né, como é que isso se traduz nas fases da vida, né? Como é que a gente pode ver toda essa potencialidade se encarnando no tempo e no espaço do caminho que é a vida, né? Então, as 3 grandes fases, do 0 aos 21, 21, 42, 42, 63, né? A fase da construção dos nossos corpos, que é aonde a gente vai se debruçar hoje, a fase do amadurecimento das almas, que a gente vai falar amanhã, e do desenvolvimento das consciências espirituais e com o eu tomando posse desse caminho depois dos 42, né? Que a gente vai falar mais no domingo. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente está se concentrando aqui nessa fase que vai do 0 aos 21, onde tem aqui dentro 3 setênios, né? 3 períodos de 7 anos. Então, eu trouxe também aqui, ontem a gente pôs aquela imagem toda das fases da vida, né? Num sistema linear, do 0 ao 63, e aqui eu fiz um recorte daquela imagem de ontem, para enfatizar para vocês que a gente está nesse tempo que vai do 0 aos 21. Então, a gente está nessa primeira fase, onde os corpos eles estão nascendo e sendo construídos, né? Então, a gente essa fase do aprender, dessa educação mais receptiva e desse amadurecimento biológico, né? Principalmente a curva, como eu disse ontem, né? A curva do amadurecimento biológico, aquela primeira, né? Ela tá no up dela, né? Ela tá no grande, ela tá em evidência nessa primeira fase da vida, que é esse tempo que vai do 0 aos 21. Claro que a gente continua, né? Depois ela vai para um declínio, mas aqui a gente sai de um bebezinho assim e chega num adulto de 21 anos, né? Então, é um momento de pico muito, muito importante. E as outras curvas, elas vão descendo, né? Elas vão se constituindo e se acoplando a esse corpo físico. Elas estão lá desde o início como germe, né? E aí, em cada fase, a gente vai desabrochando, desenvolvendo, tirando o envoltório de cada corpo. Então, eu queria só, antes de começar a descrever esses corpos para vocês,
trazer essa imagem, né? Que quando uma mulher está grávida, o corpo físico daquele bebezinho, ele pertence ao corpo da mãe. Ele está dentro do corpo da mãe, né? E aí, quando a gente nasce, o corpo físico é separado desse corpo da mãe. Então, o corpo físico, ele nasce, né? Ele passa a existir de uma forma autônoma. E o nosso corpo etérico, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele está até os 7 anos como se ele estivesse dentro do corpo etérico da mãe, ou de quem cuida dessa criança. E aos 7, então, ele é libertado. E aí ele está pronto para ser um corpo independente nessa criança e se desenvolver. E aos 14, né, o corpo astral, ele também estava ali em germe, dentro dessa astralidade maior da mãe, da família, e aos 14 ele também é libertado. Então, cada final de setênio tem um nascimento de um corpo. Só que o etérico e o astral e o eu, eles são corpos invisíveis, ou pelo menos imateriais, né? Visíveis eles são, né, se a gente vai observar os processos que eu vou descrever aqui, mas eles são imateriais, né, eles precisam de observação fenomenológica. E aos 21, esse eu, que estava lá em germe durante todo esse tempo, se desenvolvendo, mas em germe, pensa no bebê dentro da barriga da mãe. Não é que ele não existe, ele existe, mas ele passa 9 meses dentro desse estado de simbiose, se desenvolvendo até que ele está num ponto X que ele pode passar a ser independente daquele corpo da mãe. Dependente totalmente dos cuidados, mas independente do corpo da mãe. Então, aos 21, o corpo, o eu, nosso eu, ele pode estar independente de todo esse sistema que acolheu, né, que é nosso sistema principalmente da família e desse lugar onde a gente está mais acolhido, abarcado, né? Família, escola, parentes, mais protegido. E a gente, então, o eu sai, né? O eu está pronto, toma posse dos outros corpos e daí vai para a segunda fase da vida, vai para o mundo, está independente. Então, eu queria trazer essa imagem, né, para vocês aqui. É o nascimento do corpo físico, esse nascer físico e o desenvolvimento desse corpo físico, o desenvolvimento desse corpo emocional barra etérico, e aqui no terceiro setênio, que vai dos 14 aos 21, o nascer aos poucos dessa identidade. Né? Então, primeiro setênio do 0 aos 7, segundo do 7 aos 14 anos e o terceiro dos 14 aos 21. E aqui eu vou trazer essa imagem, né? Que a Elza gosta muito, né? Ela gosta da didática dessa imagem, né? Que é a essência dessa entidade humana, né? O que eu chamei aqui em cima, que a antroposofia chama de a natureza quadrimembrada do humano, né? Quadrimembrada no sentido de 4 partes, que é justamente o corpo físico, o corpo vital ou etérico, o corpo anímico ou a alma, e o corpo espiritual ou o eu superior ou a identidade humana, né? Então aqui a gente vai vendo em nós esse desenrolar dos tempos de maturação que as fases da vida nos proporcionam, né? Então, eu falei ontem um pouquinho disso, né? Desse gesto aqui, né? Da Terra com o cosmos. Então, a gente tem 2 corpos terrenos ou terrestres e 2 corpos espirituais, né? Os terrestres é o corpo físico e o corpo vital, e os espirituais, como eu falei ontem, o corpo anímico e o eu, né? O eu ou o espírito, né?
que a gente falou ontem também da diferença, né, da alma e do espírito. E aí eu vou entrar na definição com vocês, mas vou voltar aqui. Aqui, né? Então, o corpo físico ele está muito próximo, amalgamado ao corpo etérico. E a alma é quem faz essa ligação entre esse corpo físico etérico e a dimensão espiritual, o eu, né? Que tem mais a ver com o eu, tem mais a ver com o pensar, com a consciência, a gente vai falar dele. Os físicos têm mais a ver com estar no mundo, né? Com ter esse corpo físico e ter a vitalidade, né? Manter a vida desse corpo físico. E a alma, esse corpo anímico, é o sentir, né? Aqui o corpo físico e o etérico, eles são responsáveis pelo agir no mundo, né? Porque para a gente agir, a gente precisa de força e do corpo. Então, a gente precisa estar no mundo e atuar no mundo. E a alma é responsável mais por essa dimensão do sentir, né? Que nos anima, que tem a ver com a nossa personalidade. Né, com quem, como nos reconhecemos, como reagimos daquilo que gostamos, dos nossos desejos, né, das nossas simpatias, antipatias, dos nossos padrões complicados. Então, ela é a mediadora entre o espiritual e o físico etérico. Então, por isso que é bonito da gente falar, né, que a alma é o que nos torna realmente humanos, o que possibilita que sejamos humanos, porque ela é veículo para esse espírito atuar na Terra, né? O espírito é algo eminentemente humano, a gente vai falar disso, né? Mas sem a alma, sem essa mediação, ele não pode atuar na Terra. Né? E o físico não entra em contato com essa outra dimensão se a alma não está bem trabalhada. Então, ela é o registro do meio. E se a gente tem esse gesto, né? É no momento da junção, da integração e da complementariedade entre terra e céu, quem faz a liga é a alma. E ela tem uma dimensão mais superior, aquela do cálice, e essa dimensão mais inferior, que é esse animal instintivo em nós, né? Então, nós vamos falar disso um pouco hoje e mais amanhã. Então, eu queria que vocês ficassem com essa imagem, assim, né? Que também se traduz no corpo físico, né? A gente está mais no polo, como a gente chama, neurosensorial, aqui, né? Na cabeça. A alma, né? Ou essa dimensão do sentir, ela está mais presente na respiração, no coração, e o polo do corpo físico e etérico no metabólico motor, né? Mais inconsciente, nos nossos membros. Então, o coração ligando todas essas dimensões, né? Sem o coração não dá, né? Olha que interessante, sem o cérebro o corpo continua vivo, mas sem o coração, nada continua vivo, né? Então, a pessoa pode ter morte cerebral e continuar, o corpo continua ali, mas sem o coração, não, nada fica vivo, né? Então, o coração, ele interconecta todas as nossas partes. Aqui eu vou pedir licença para vocês, né? Porque eu escrevi algumas coisas, vou falar um pouquinho, depois a gente vai para a imagem, né? Os corpos terrestres, primeiro, né? Esses corpos físicos e etérico, né? Os corpos da Terra, também são chamados pela antroposofia de homem inferior. É a parte, né, mais vinculada à Terra, mais vinculada às dimensões primárias de quem nós somos, né? Então, a Terra e os corpos têm relação com os elementos, com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Então, a Terra tem muito a ver, né, com solidez, com peso, com substância e densidade.
Então, ele faz alusão ao corpo físico, a esse corpo sólido, que é esse que a gente vê, né? No seu aspecto de substância mesmo. E também está vinculado em nós a esse reino mineral, a esse reino que são as pedras, que são as substâncias inorgânicas, né? A ossatura em nós, né? A arcada dentária, essa constituição de sustentação no mundo físico, né? Essas substâncias inorgânicas que são densas, que são da terra, né? Então, as pedras é uma imagem muito boa, né? Desse reino mineral, né? Aquilo que por si só não é animado, não tem vida, é inorgânico, né? Mas é denso. Então, este é o nosso corpo físico, é aquele que quando a gente morre, ele está lá, duro, denso, frio, e ele não se mantém, né, no funcionamento. Sem os outros corpos, ele vai se degenerar e vai voltar a ser substância inorgânica em modo mais, como é que fala? Mais concretão, assim, né? Então, para vocês terem essa imagem, né? E aí, esse outro corpo, que é terrestre também, ele está vinculado à água, né? A água está totalmente vinculado à vida, né? Falam que nós somos 70% ou mais água. A água nos remete a essa fluidez, né? A vitalidade, a seiva nas plantas, né? A esses líquidos vivos e em nós a esse metabolismo inconsciente, né? Que é o sangue circulando, a linfa, né? As excreções, a água toda do nosso corpo, o trabalho dos rins, tudo isso funcionando inconscientemente e que torna esse corpo um corpo vivo, aquele corpo denso, inorgânico, um corpo vivo, né? Um corpo que se mantém numa estrutura e continua funcionando pela sua lógica interna. Então, ele é um corpo líquido. E aí ele é chamado de corpo vital ou etérico ou de forças formativas, né? Na antroposofia esse nome é bastante usado, né? São as forças formativas desse órgão ou desse organismo. E ele é vinculado em nós, ele vive em nós e nós podemos ver fora de nós no reino vegetal. Então, as plantas, elas não saem por aí andando, nem sentindo como a gente sente, nem pensando, mas elas de fato estão vivas, né? A seiva sai da raiz e vai lá para as folhas, e depois, né, muito vinculado ao ciclo lunar, ela volta para a raiz, né? Tem um crescimento, né? Tem uma semente, a raiz, o caule, as folhas, os frutos, as flores e os frutos, né? Tem um crescimento no tempo. A pedra, pedra é, pedra está. E a planta, ela tem essa vitalidade, né? Esse caminho de nascer, crescer, fazer o caminho dela e morrer, né? Então, ele é o potencial, ele guarda esse nosso potencial revitalizador, de regeneração e cura. Porque quando, né, a gente dorme, ou a gente come, a gente descansa, né? A gente respira, a gente toma sol, né? A gente está come, né, e tem as necessidades atendidas e tem uma boa digestão, a gente está revitalizando esse corpo físico, né, trazendo essa regeneração. E esse corpo, ele está muito no registro do inconsciente, né, a gente não consegue atuar, né, nele, assim, conscientemente, né, a gente pode acordar essa consciência para isso, mas ele é inconsciente, né, eu não posso mandar agora, né, para o meu coração, então parar de bater e esperar um pouquinho e daí daqui a pouco volta, né? Então ele olha que interessante essa definição, acho que é bem aqui que vocês precisam guardar essa imagem desse corpo, né?
ele é a contraparte sutil, invisível, energética do corpo físico. O corpo físico é apenas o preenchimento do corpo etérico por substâncias materiais. Essa imagem é muito importante, né? O corpo físico, ele é apenas o preenchimento do corpo etérico por substâncias materiais. Quando esse corpo etérico vai embora, quando a gente morre, o corpo físico deixa de ter aquela forma, ele vai se degenerar e vai voltar a ser substância inorgânica. Quem organiza numa forma e faz isso continuar tendo essa forma vivente é o corpo etérico. Então, tudo aquilo que manifesta os processos da vida, né? Tudo aquilo que produz crescimento em nós. Ele é um organizador de padrões, de hábitos, e que começa a realizar esse processo a partir da imitação que a criança faz desde a infância no seu ambiente familiar. E ele tem esse processo dele, a gente percebe nessa ritmicidade orgânica, né? Sono, vigília, dormir e acordar, comer, digerir e excretar, inspirar e expirar, né? Ele está nesse dinamismo do movimento, né? Do fora e do dentro. E aí a gente vai para os corpos espirituais ou esse homem superior em nós, né? Chamado de o homem inferior e o homem superior, né? Esses outros membros do corpo humano. O astral, né? A alma tem a ver com o elemento ar, que nos leva a pensar em movimento, animação, inquietude, excitabilidade, né? Então tem movimento, pensa, é um corpo gasoso, é o ar. O ar não está, né? Ele está no entre, ele está sempre no movimento, né? Então, é chamado de corpo astral, corpo anímico ou corpo das sensações. E ele está ligado claramente com o reino animal. Então, os animais, né, eles têm lá o crescimento, né, eles ultrapassam essa dimensão das plantas, eles se movimentam. Eles têm espaço interno, eles ganham tórax, eles têm essa coisa da respiração e do movimento no espaço. As plantas não têm movimento no espaço, os animais têm movimento no espaço, né? Então, essa excitabilidade, esse movimento, né? Essa capacidade de agir e reagir, né? Então, se o corpo etérico produz crescimento, o corpo astral, ele produz maturação. Então, em nós, ele é aquele corpo que vai maturar hormonalmente, né? Que vai maturar as funções cerebrais, que vai fazer a gente sair de um patamar onde a gente está vivo para um patamar onde a gente está mais acordado, mais maduro para dar outros passos. Então, a reprodução animal né? E os hormônios que maturam, que nasce pelo, que faz ter desejo, que faz ter esse espaço interno do útero em nós e nos animais para receber algo de fora e gerar um outro ser dentro de nós e é capaz de acordar, sentir e desejar, né? Então, isso aqui é muito importante. Esse corpo astral, ele não ama, ele deseja e se apaixona. Amar é atribuição do eu. Isso é muito importante, né? E ele tem, se o corpo etérico contém esse potencial equilibrador e regenerador, o corpo astral contém esse potencial adoecedor e desequilibrador. Porque, né, por conta do corpo astral, você pode estar muito apaixonado ou obstinado por algo, e aí você começa a se desequilibrar, daí você não come, aí você não dorme, aí você começa a fazer uso de cigarro, de drogas, ou come demais, ou come de menos,
e aí você vai desequilibrando o físico e o etérico, por conta desse astral que não está no lugar, né? Ele não está na justa medida. Então, ou ele excita demais, a pessoa fica super hiperativa, ou ele deprime demais, ou ela fica muito agressiva, né? Então, ele contém em si os nossos padrões de adoecimento e desequilíbrio. Isso é muito importante. E também, né, se a gente trabalha, né, nessa dimensão, a gente pode voltar a ter o equilíbrio e não deixar o corpo astral dominar todo o resto, né? Então, essa é a dimensão do astral e da alma, né? Que a gente vai ver que a gente vai, não por acaso, ter 3 setênios na vida para trabalhar com essa alma, de tanto que é importante, né? Esse meio do caminho, né? Então, ajustar, funilar, né? Lapidar esse corpo anímico. E aí a gente vai para o último corpo, né? Que é o fogo, ligado ao elemento fogo, que é o eu, que é o espiritual, né? Que tem a ver com energia, com luz, com consciência, com dissolução e fusão. Ele é o corpo térmico, né? Então, o primeiro é o corpo físico sólido, o segundo, o corpo líquido, o terceiro, o corpo gasoso e o quarto é o corpo térmico. O eu tem totalmente a ver com calor, calor e luz. As plantas não são quentes. Elas são quentes porque o sol atua, né? Ou elas estão quentes, mas elas não têm quentura de dentro de si, né? Os animais têm e o homem muito mais, né? Então essa luz do animal, ela é transmutada no homem, né? Para essa outra luz. Então ele é chamado de eu ou individualidade humana ou autoconsciência. E tem a ver com o reino do humano. Aqui a gente chega bem nesse humano em nós, né? Primeiro é o reino mineral, depois o reino vegetal, depois o reino animal, e o eu ou o fogo nos remete a esse reino do humano. Então, temos os outros reinos dentro de nós, né? Somos a síntese deles e damos um passo a mais, né? Ou deveríamos dar, mas a gente tem isso em nós, né? Mas como ativar esse humano em nós, né? É bonito isso, né? O reino do humano. E ele, o fogo, o eu, revela-se no corpo físico e atua através do corpo astral e do corpo etérico. E ele deveria sempre dominá-los e centralizá-los. Mas isso é um trabalho, né, desse eu e um trabalho nessa alma para que o eu centralize, integre e domine os outros corpos. O eu, nossa individualidade espiritual, coordena sentimentos e sensações que vigoram dentro daquela alma. Coordena sentimentos e sensações que vigoram dentro daquela alma e que está vivendo dentro de um corpo que fez para si. Esse eu é responsável por construir esse corpo, né? Fazer todo o caminho e coordenar os sentimentos e as sensações. E ele tem a ver com o caráter de alguém, de uma pessoa, né? O que é isso? A sua ética, os seus valores, a sua aptidão para cuidar de si próprio, o senso de autonomia e liberdade, a capacidade de compaixão e de amor, aptidão para agir e para realizar as suas metas. Um eu reconhece um outro eu, né? Quando a gente está de frente para um outro eu, a gente percebe que tem essa presença, sabe? Aquilo que a gente chama de presença de espírito, né? Então é isso, né? Qual é a ética? Qual é a capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, essa compaixão, poder ser independente, exercitar a sua liberdade, né?
amar nesse sentido mais amplo, que é diferente de desejo e paixão, né? E a capacidade de agir e não de só reagir, né? E estabelecer as suas metas, se vincular a elas e realizá-las no mundo. E quando você vai olhar para um eu, para esse reino do humano, ele sempre é multicontextual, né? Você enxerga uma criatura vinculada a muitas dinâmicas ao mesmo tempo. Há muitas dinâmicas ao mesmo tempo, né? A família, a vida pessoal, a profissão, a paixões, a estudos, a interesses, a cultura, sociedade, classe social, hereditariedade. Né? Isso é muito importante, né? Quando a gente consegue perceber que está diante de um eu ou diante de um ser humano, né? Você percebe que tem essa multipotência, que é todas essas dimensões da vida estão sendo contempladas, né? Que é o bem comum, a família, a profissão, o cuidado comigo, o cuidado com a sociedade, com a cultura, né? Com os meus antepassados, com os outros reinos da natureza, olhar para o cosmos, né? Então, ele é sempre múltiplo, ele sempre está contemplando esse múltiplo. Eu queria dizer duas coisas aqui antes da gente fechar, que muito do que eu trouxe aqui, ele é inspirado nesse livro. Depois a gente pode colocar ali para vocês, né? Que é um livro maravilhoso do Dr. Wesley Aragão de Moraes, que chama Medicina Antroposófica, um paradigma para o século XXI, escrito em 2015, né? Então, ali ele tem, assim, quem tem interesse por antroposofia, ou quer se aprofundar, né? Quem já está na antroposofia e quer se aprofundar mais numa didática muito legal, eu aconselho muito esse livro. Ele descreve assim as categorias e define, então é muito importante para a gente ter essa solidez dos conceitos e das imagens, né? Então, eu gostaria que vocês ficassem com essas imagens, né, de que esses corpos, esses outros corpos, eles são invisíveis, mas eles são perceptíveis numa análise fenomenológica, da gente observar e perceber no tempo e no espaço, né? O corpo etérico, ele tem a ver com o tempo. O corpo astral, ele tem a ver com o espaço. Então, o etérico, crescimento, o astral, maturação, né? Ocupar outros espaços e outras formas. E o eu tem a ver com a você assumir as suas metas, a sua ética, os valores e dar direção à sua própria vida, dar sentido e direção à sua própria vida e à vida da comunidade e ter essa percepção de que você faz parte desse reino, de todos os outros reinos e desse reino do humano, né, que está na Terra, vive, né, sobrevive, sente, deseja e ama, né, e cuida, e que tem ideais para encarnar no mundo, vinculados também a esse mundo espiritual que também faz parte de nós, né? Ele pensa, ele está aberto a esses impulsos espirituais e usa esses corpos terrenos e a alma para poder realizar suas metas, que são altas, o que deveriam ser altas, das alturas. E isso tem correspondência direta à nossa biografia, às fases da vida. As fases da vida vão destrinchando, né, mostrando esse amadurecimento e construção dos corpos no tempo de cada setênio, né? Então, aqui a gente está dentro desse tempo do 0 aos 21.
dessa primeira grande fase da vida, que é usada para a gente aprender e construir, libertar, construir e desenvolver esses corpos, né? E quando chego eu, lá no final, nos 21, aí a gente vai passar para desenvolver as almas, né? Ou essas dimensões da alma, que ela é tão importante até que ela esteja equilibrada e naquele formato de cálice para dar conta do amadurecimento do espírito e da atuação do espírito que vem depois disso, né? Então pensem, ó, 3 setênios para os corpos e 6 para os corpos terrestres e 6 setênios para os corpos espirituais. Não é à toa. Homem inferior, homem superior. O reino do humano, né? Então, eu só vou ler aqui para vocês o finalzinho e depois eu vou abrir para as perguntas, né? Essa frase é do livro do Wesley, né? Ontem eu trouxe muito Liverwood, hoje eu trouxe o Wesley, que é brasileiro, vivo, maravilhoso. Está lá em Minas. O humano em nós, né? O ser humano extrapola espiritualmente o mais complexo dos animais, tais como os mamíferos superiores, que são animais bem complexos, na medida em que desenvolve, a partir da sua ontologia, né, do seu caminho na vida, uma autoconsciência própria que determina um senso biográfico, ou seja, um eu que percorre a existência e que, acima de ímpetos animais e de instintos, é capaz de amar, de pensar, de calcular, de elaborar sentimentos realmente humanos, tais como esperança, fé, emoção, criatividade artística, capacidade de filosofar e questionar a si mesmo e ao mundo em que vive. Essa dimensão humana extrapola o natural, o animal biológico e lança o ser humano em direção à esfera do espiritual, entendida esta como a esfera da autoconsciência pensante no homem. Profundidade sucinta, né? Porque é de uma profundidade muito grande. Elza, você quer que eu entre para ver as perguntas ou você vai me contando algumas? Vamos só fazer uma respiração entre uma coisa e outra, porque para dar tempo da gente assimilar, né? Nossa, quanta coisa. Gente, que lindeza isso. E sempre me vem a pergunta quando eu te escuto, Karina, em que isso é de uma grandiosidade, de uma preciosidade, e em que momento das nossas vidas, se a gente não for uma buscadora, uma, né, inquieta, a gente se depara com esse conhecimento como dado, porque não é dado assim, a gente tem que ir atrás para poder acessar esse conhecimento, não é verdade? Uhum. E aí eu fico me perguntando se eu brinco que acho que a trilha que a gente está construindo é uma trilha para quem, como eu, queria ter estudado numa escola Waldorf, mas já está velha para isso. Né? Porque as É crianças... interessante, né, Elza? Porque o pessoal que estuda na escola Waldorf, eles falam, né? Depois que eles saem da escola, eles falam assim que depois que eles saem, eles vão alguns vão se debruçar sobre a antroposofia para entender o que eles viveram, porque essa dimensão das explicações, elas são cultivadas de uma outra ordem. Então, eles vivem isso e depois eles vão entender, né? Depois de um outro tempo. Então, é lindo, né? E aí eles percebem que aquilo foi muito bem contemplado, eles percebem na vivência, né? Então, essa dimensão, outro dia estavam brincando, né, que a astrologia devia ser ensinada na escola e essa dimensão devia ser cultivada e também despertar o interesse, né, por essas dimensões superiores, né, do homem. Essa imagem que você traz, né, de 9 setênios, 3 são dedicados aos corpos físicos, e 6, gente, 6 setênios, 6 vezes 7, dedicados ao desenvolvimento dos corpos espirituais. Como a gente pode passar uma vida alheia a esse conhecimento? Não dá.
sabe? E enfrentar os desafios que a gente enfrenta enquanto humanidade sem ter esse chão de consciência, né? De como Esse que nós... chão, esse é bem, bem boa essa imagem, né? Esse É, chão, né? Porque daí, a partir dele, você aí acessa, você dá saltos, né? Mas é outro sem ele, fluxo, é outro ser na vida, é outro olhar para a vida, é outra dinâmica. Enfim, é algo assim que eu fico pasma. Mas vamos às perguntas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, não sei se você está vendo, mas eu vou repetir, porque o pessoal que vai assistir a gravação não vai estar lendo. tá. A Lali está perguntando. Lali, perdoa se eu estiver dizendo seu nome errado, tá? Mas tem amor aqui. Existe a possibilidade de uma pessoa ficar estagnada em um dos corpos? Por exemplo, alguém com mais de 42 não ter o eu não manifestado? Eu diria que não. O eu, ele está sempre lá. Só que ele pode estar com um nível de manifestação muito baixa, né? Existem capacidades, assim, existem condições onde o eu é como se ele tivesse saído da pessoa, sabe? Quando a pessoa tem um surto psicótico, quando a pessoa está num estado de uso de drogas muito grande, é como se esse eu ele tivesse ausente, ele se ausenta, né? Na verdade, se a gente for pensar numa imagem, é como se ele tivesse, aí ele fica pairando aqui assim, ó, e aí ele não consegue penetrar assim, né? Mas ele tá lá, né? Se a gente está vivo na vida aqui, o eu está presente. Ele está presente, mas ele pode não estar assim penetrando de fato, né? Mas ele está ali. Então, a alma também, mas ela pode estar muito desequilibrada, né? Então não existe um ser humano que não tenha os quatro corpos. Ele só pode, o que acontece é que eles podem estar num nível de manifestação muito baixo, assim, sabe? Como um corpo físico que ele está lá, mas você não cuida dele. Aí você tá aquelas pessoas que ficam assim muito obesas, sabe? Que tem 300 quilos. O corpo físico ele está totalmente desequilibrado, mas ele está lá.